Nós vamos dar oportunidade, irmãos, agora para as nossas crianças. Nossas crianças estarão sendo dirigidas pelas nossas professoras. Enquanto as nossas crianças são dirigidas pelas professoras para o culto na linguagem própria delas, eu gostaria de agradecer aqueles que colaboraram, aqueles que entenderam o chamamento e se colocaram à disposição para que o campo missionário fosse atendido, né? E que Deus continue abençoando os irmãos que ali se encontram. Nós pedimos para que os irmãos façam um vídeo, enviem para nós, para que nós possamos apresentar para a igreja, assim que for possível, nós estaremos fazendo, tá bom? Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Nós leremos até o verso 10. Eu lerei, os irmãos acompanharão da maneira que se encontram. Alguém pode dizer assim: fizemos a oração e não lembramos do dia, né? Um dia de eleição, e fomos às urnas. Fizemos isso pela manhã, logo que nós iniciamos o dia, já iniciamos na presença do nosso Deus, rogando, né, pelas eleições, para que fosse um dia de paz, de tranquilidade, que as pessoas pudessem chegar até as urnas, não é? De maneira tranquila. E assim se deu, pelo menos não me chegou nenhuma notícia de algum transtorno, né? Então, nós somos gratos por isso. E que Deus continue abençoando o nosso município. E, independente dos resultados, devemos saber que o Senhor, Ele cuida e Ele continuará cuidando de nós. Capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Diz assim a palavra do nosso Deus: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar aos irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais uma vez, Senhor, lermos a Tua palavra. E nós queremos Te pedir, Senhor, na noite desse dia, pela ação do Teu Espírito Santo, que nos ilumine, que nos esclareça e que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, tratados, ó Pai, abençoados pela Tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto do capítulo 28 de Mateus é um texto que fala sobre aquilo que parecia ser o fechamento, né, de uma semana que foi difícil. A semana chamada de a Paixão de Cristo, né, onde ele foi preso depois de ser traído, depois de ser abandonado pelos seus, foi torturado, foi condenado. E na cruz do Calvário agonizou diante de uma multidão. Uma multidão que no domingo anterior havia recebido Jesus com grande festa, mas que na mesma semana optou
por Barrabás. Um sentimento humano que é volátil e que muda de acordo com as circunstâncias. O homem que não se firma quando se apoia no próprio coração, é assim que funciona. Tudo o que sente, baseado na emoção, é meramente passageiro. Tudo começa no domingo. No decorrer da semana as coisas mudam. A marcha dessas mulheres parecia ser o encerramento melancólico e angustiante de uma semana terrível. Se iniciava uma nova semana, se fechava uma e se iniciava outra, mas parecia tudo a mesma coisa, como sempre foi debaixo do sol. Toda esperança parece momentânea, toda esperança parece fenecer diante das dificuldades. Parecia que tudo iria se repetir, como sempre se repete. Para um homem desiludido, para um homem desamparado, para um homem que não encontra razão e sentido na vida, a marcha daquelas mulheres, representando tudo isso. Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Movimento, operar, fazer, mas sem esperança. Porque tudo parece encaminhar para lá, para o sepulcro. Todo riso, toda festa, toda conquista parece que é uma caminhada para o mesmo lugar. Tudo que se faz, tudo que se opera, todo engenho humano parece caminhar para lá. É a caminhada daquelas mulheres representando a caminhada da raça humana caída, decaída por conta do pecado. Tudo parece uma noite escura, densa, perversa. É interessante porque alguns intelectuais debruçados sobre a realidade humana são capazes de declarar isso, que o que o homem experimenta é uma angústia terrível. Eles só não conseguem explicar o motivo, a origem. Há um escritor francês, um filósofo chamado Albert Camus, que escreveu um ensaio filosófico em 1942. Ele escreveu, a obra dele é vasta, né? As mais célebres, A Peste, O Estrangeiro, O Homem Revoltado. Ele escreveu também o Mito de Sísifo, é um ensaio filosófico, onde ele pinta um homem que vive sua existência em busca de sua essência, do sentido, e encontra um mundo desconexo, ininteligível, quer dizer, que não se pode compreender. Bom, muitos do tempo dele diziam que a resposta seria o niilismo, ou seja, o homem andando em direção ao nada. E, portanto, a solução seria o suicídio. Nós temos falado muito isso durante todo esse mês de setembro, a questão do suicídio. O homem que não dá conta do peso da vida, olha para a vida e não vê conexão entre a sua alma e aquilo que está externo a ele. Não vê possibilidade alguma para moldar, para transformar, para realizar, para fazer e para operar. E aí ele busca a solução num salto em direção à morte. E aí, Camus, ele propõe uma outra coisa. Ele diz o seguinte: a solução não se encontra no suicídio, mas sim na revolta. Olha a solução que ele encontra. A solução é revolta. Se revoltar. Eu não me mato, mas estou revoltado. Vou dizer para todo mundo. E aí ele usa a figura do mito de Sísifo, que é o mito grego, que apresenta um personagem que foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra montanha acima. E todos os dias, ao findar do dia, a pedra rolava montanha abaixo.
E ele tinha que começar tudo de novo no dia seguinte. E aí o que ele propõe, o que Camille propõe, é uma revolta, sabe? Fazer do empurrar a pedra a razão da existência. Nós vamos empurrar essa pedra todo dia. Ela rola a montanha abaixo. A gente vai fazer de empurrar a pedra a razão da nossa existência. Bom, aí a gente continua ainda na mesma condição de Maria e de Maria. Rolando a pedra. Tem um fazer aqui? Tem. Tem um realizar aqui? Tem. Mas é um rolar a pedra. Temos que ir. Nós vamos encontrar na palavra de Deus os apóstolos prostrados, enterrados, soterrados pelos acontecimentos, trancados numa casa, chorando amargamente tudo aquilo que aconteceu. Aquelas mulheres resolveram empurrar a pedra. Amanhã a gente sai bem cedo. E a gente continua caminhando em direção ao sepulcro. Eu gostaria de dizer que para Camille, para a raça humana, para Camille, o que faltava era receber uma mensagem inigualável, uma mensagem que pudesse mudar a sua maneira de pensar. É o que a humanidade precisa, que o homem precisa. Porque quando o homem olha para a sua condição diante do mundo, ele se percebe fraco sim, incapaz sim. Bom, isso me percebeu. E isso aqueles que pregavam o niilismo também perceberam. Não há esperança, não há condição. Nós não podemos fazer nada quanto a isso. Bom, estou dizendo que filosoficamente chegaram a essa conclusão. Mas acontece que o Evangelho de Cristo Jesus é uma boa nova. Uma boa nova que iria transformar aquela caminhada, a caminhada daquelas mulheres. Uma mensagem inigualável. Uma mensagem que ela nasce, tem o seu nascedouro na manifestação gloriosa de Deus diante dos nossos olhos miseráveis. Diz o texto que, no versículo 2, e elas que caminhavam para o sepulcro, e elas que avançavam como a humanidade avança, dentro da fragilidade, dentro da sua falta de condição, diz o texto que algo aconteceu. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Manifestação gloriosa. Porque é Deus adentrando a realidade humana dessa caminhada, sem esperança e sem condição. Mas essa manifestação de Deus é uma manifestação, irmãos, que abala as estruturas. O interessante é a gente observar isso. Abala as estruturas. Por quê? Porque se o homem não tem esperança, é porque ele olha para as estruturas que ele mesmo montou, que ele mesmo organizou, e ele percebe que todas elas são frágeis. O manifestar de Deus. E aí não há como a gente não lembrar daquilo que aconteceu na vocação de Isaías. Todo mundo se lembra. Do ano da morte do rei Uzias. Ele teve uma visão do trono da glória de Deus. E diz o texto que os limiares do templo estremeceram. Toda a estrutura daquilo que a gente acredita, aquilo que é palpável, aquilo que é tangível, aquilo que é regra, aquilo que é lei, aquilo que está determinado, sempre será assim.
E nós plantamos os nossos pés dentro dessa realidade, mas o manifestar glorioso de Deus abala essas estruturas. A pregação do Evangelho abala essas estruturas. De um homem que acredita que pode, que faz e que opera, e quando percebe que tudo que pode, tudo que faz e tudo que opera é passageiro, é efêmero, é como uma chama que se apaga. O que resta é o desespero ou a revolta. Mas o que Deus propõe é uma estrutura que se abala para que a gente possa viver uma nova realidade. Uma nova realidade a partir de estruturas abaladas. Não é possível uma nova realidade firmada nas estruturas antigas. O Senhor, quando chama Jeremias, diz para ele o seguinte: o ministério dele era esse, que era arrancar e derrubar, para plantar e edificar. O que nós vemos hoje é uma mensagem, isso até nas igrejas, infelizmente, que passa longe desse chamado. Quer dizer, ninguém quer arrancar nada, ninguém quer derrubar nada, ninguém quer abalar estrutura alguma, mas todas as vezes que Deus se manifesta de maneira gloriosa, as estruturas são abaladas. Aquilo que está pré-estabelecido, aquilo que está plantado, aquilo que no decorrer dos anos foi firmado diante do manifestar de Deus, tudo isso rui. Não permanece. Não dá para conjugar as velhas estruturas com o manifestar de Deus. As velhas crenças. Aquilo que abraçávamos e sustentávamos, tudo isso se abala diante do manifestar de Deus. E o que nós fazemos quando anunciamos o Evangelho da Salvação enquanto igreja é justamente isso. Aquilo que o Senhor pediu para Jeremias continua exigindo da igreja. A igreja é aquela que arranca, a igreja é aquela que derruba, a igreja é aquela que edifica, a igreja é aquela que planta. Certamente quando nós pregamos nós arrancamos ou não? Certamente quando nós pregamos nós derrubamos ou não? Certamente. Para que se edifique, para que um edifício novo seja erguido, para que o manifestar de Deus se dê. Diz o texto que aquele anjo, enviado do Senhor, mensageiro da parte de Deus, quando se manifestou naquele lugar, no meio da caminhada daquelas mulheres, naquilo que parecia ser a repetição da caminhada de todos os homens debaixo do sol, diz o texto que ele irradiava um brilho irresistível e poderoso. Olha o que está escrito: o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. A palavra do Senhor deixa bem claro que o manifestar do Senhor é contrário à escuridão. É contrário ao silêncio perverso da impossibilidade humana. É um relâmpago que rasga o céu, que rasga a realidade, que toca a realidade humana. E ninguém, na presença de um relâmpago, fica despercebido. Ele é poderoso. Ele é irresistível. As trevas não resistiram, disse João, porque a luz veio ao mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz a palavra do Senhor. Esse brilho que irradia de maneira irresistível do operar de Deus.
do dia da anunciação, quando os anjos visitaram os pastores no campo, diz o texto que tudo se fez luz em meio às trevas da vida insignificante daqueles que cuidavam de ovelhas esquecidos no campo. E uma milícia celestial, diz o texto, uma milícia. Veja, o que faz uma milícia? Uma milícia, o que faz é guerrear, não é? Mas naquela noite, a batalha estava vencida. A milícia desceu para adorar. E aquele coral maravilhoso cantou: paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Esse é o manifestar de Deus. Milícia celestial em forma de adoração, louvor ao Deus que venceu por mim e por você, que interrompeu a caminhada de Maria, e de Maria, representantes de todos nós, porque naquele dia a caminhada não iria terminar do mesmo jeito, aquele dia seria diferente. Aquele domingo iria marcar a história da humanidade. Porque essa mensagem inigualável nos apresenta a vitória definitiva. Definitiva. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. No decorrer da vida nós experimentamos algumas vitórias. Algumas vitórias. A conquista de um diploma, o casamento, a chegada de um filho, depois dos netos, tudo isso vitória. Mas se nós continuássemos na marcha e na romaria de Maria, seria rolar uma pedra. Seria dar razão a Camille. Tudo iria se tornar revolta. Mas aí ele diz assim, para Marias, que estavam ali, para aquelas mulheres, para que elas adentrassem ao sepulcro. Elas foram até ali. Ali era o projeto, chegar até ali. Mas para quê? Para manusear o corpo, para tratar o corpo, não é isso? É isso. Esse era o projeto. Elas levaram tudo que era necessário para isso. Elas se organizaram, elas planejaram. Mas tudo iria ser para tratar com a morte. Mas naquele dia, a vitória definitiva foi anunciada. E o anjo disse: o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Eis a vitória. Eis a bênção. E quando nós percebemos Maria e aquelas mulheres adentrando ao túmulo, diz o texto que elas estavam tomadas de medo. Porque o que acontecia diante dos olhos delas era algo inacreditável. Adentraram o túmulo e não encontraram o corpo. Ao mesmo tempo foram tomadas de grande alegria. É um misto de emoções diante do manifestar de Deus. Mas mais do que um Deus que se manifesta a mim e a você, com poder e glória, como um relâmpago, eu gostaria de dizer para os irmãos que este é um Deus que vem ao nosso encontro e nos acolhe. Porque é como um trovão. Porque faz abalar as estruturas, mas nos toma no colo e nos chama pelo nome. Diz o texto que logo que elas saíram, depois do encontro com o anjo, o que aconteceu? E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram
a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Essa mensagem, ela é inigualável, por quê? Porque ela apresenta um Deus poderoso, um Deus que age, um Deus tremendo, mas um Deus que quando age, age com amor, com graça e com misericórdia. Nós que estávamos numa caminhada sem esperança, nós que estávamos avançando para a morte, nós que estávamos vivendo em angústia, nós que estávamos revoltados, como diz Camille, fomos achados por Deus em Cristo Jesus. Ele vem ao nosso encontro e o que Ele propõe é louvor e adoração. Diz o texto que elas caíram aos pés de Jesus e o adoraram. Eu e você estávamos caminhando com Maria e as mulheres, mas a mensagem da parte de Deus mudou a nossa caminhada, que era uma caminhada de choro, de angústia, de decepção, sem esperança, numa caminhada de louvor e adoração ao Senhor. Todas as vezes que deixamos nossos lares, todas as vezes que nos reunimos e bendizemos o nome do Senhor, nós estamos de novo agarrados aos pés de Cristo, assim como aquelas mulheres, adorando a Ele que se manifestou a nós, dizendo: é verdade, todo o engenho humano, toda a capacidade humana, tudo aquilo que o homem faz, tudo que ele constrói, diante do operar de Deus, experimenta ruína. Mas é verdade que Ele propõe para nós uma vida nova, edificada nele. É impossível pregarmos o Evangelho da Salvação sem lembrarmos do texto do capítulo 7, versos 24 e 25 de Mateus, final do Sermão do Monte, quando ele fala sobre os dois fundamentos. Ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, sopraram os ventos, levantaram-se as águas e se arrojaram sobre as paredes daquela casa, mas ela permaneceu de pé, porque ela está firmada na rocha. Jesus está falando de quê? Da caminhada de Maria, da minha e da tua. Da caminhada daqueles que não têm esperança, que não têm paz. No final, é casa na areia. No final, é vento turbulento, é chuva que cai, é água que se arroja contra as paredes, e tudo que resta é escombro no túmulo, na morte. Mas, meus irmãos, essa mensagem inigualável nos dá uma razão para viver, redireciona os nossos passos. Agora, nós andamos em novidade de vida. E agora, nós que andávamos em direção ao sepulcro, agora nós somos alcançados por essa mensagem. E agora nós marchamos para além do sepulcro. O sepulcro fica para trás, nós avançamos, a igreja avança, o medo do pecado, o temor da morte, tudo fica para trás. A igreja avança com um novo propósito. E qual é o novo propósito? O novo propósito é anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo. Aquelas mulheres saíram de casa naquele dia para chorar, para sofrer, para amargar. Mas aquele dia seria dia para glorificar, para adorar, para bendizer. Seria dia para sair e anunciar a maior mensagem jamais pregada entre os homens. Jesus ressuscitou.
Cristo venceu a morte. Nós não andamos revoltados, desesperados, nós já não empurramos mais a pedra, nem eu e nem você. O anjo arrancou a pedra e diz o texto que ele se assentou sobre ela. A pedra imovível, a pedra impossível. Ele se assentou sobre ela. Jesus Cristo venceu por mim e por você. Jesus Cristo venceu por mim e por você. E agora, nós, eu e você, temos um compromisso. E qual é o nosso compromisso? O compromisso de Maria, o compromisso daquelas mulheres, o compromisso dos apóstolos, o compromisso da igreja em todos os tempos, o meu compromisso, o teu compromisso. E qual é? Anunciar essa mensagem que é inigualável. É diferente de tudo, porque toda e qualquer mensagem que nasce de lábios humanos fica por aqui. Mas a mensagem que nasceu na eternidade é inigualável. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Vou pedir à igreja que se coloque de pé. Por isso que o centro da mensagem da Igreja de Cristo é o Cristo. É por isso que nós, todas as vezes que nos reunimos, o que nós fazemos é anunciar o Evangelho da salvação. É cumprirmos o nosso chamado e a nossa vocação. Por isso não há possibilidade alguma de pregarmos qualquer coisa que fique à margem disso, porque tudo que fica à margem disso é perecível, tudo isso termina aqui, tudo acaba aqui. Prosperidade financeira termina onde? Aqui. A nossa própria saúde, enquanto estamos debaixo do sol, termina aqui. A nossa juventude, o nosso vigor, a nossa força, tudo se esvai, mas o que permanece é a salvação em Cristo Jesus. A certeza de vida eterna é o que a igreja prega e nunca pode deixar de pregar. E nós vamos estar entoando este louvor ao nosso Deus na noite desse domingo. Abre os teus lábios, louve ao Senhor.